Tem início esta quinta-feira mais uma edição do Guidance, Festival Internacional de Dança Contemporânea. Vítor Hugo Pontes faz as honras da abertura com a estreia absoluta da peça Drama. Desafiamos o Vítor para fazer uma remontagem de uma peça que foi um bocadinho ofuscada pelo Ballet Story. Esta peça de Fuga Sem Fim foi montada um bocadinho antes do Ballet Story, depois com o sucesso do Ballet Story ficou um bocadinho desconhecida do público, decidimos remontá-la, o Vítor aceitou o desafio, portanto é um dos grandes destaques, é esta grande estreia do Drama, por um lado, e a remontagem da peça de Fuga Sem Fim. Depois vamos ter presenças internacionais de duas companhias que fazem estreia em Portugal, que é o Angra Ramírez, uma companhia que está sediada em França e que está com grande projeção a nível internacional, e finalmente o Michael Clarke, que é um histórico da dança mundial, que fecha o festival. Diria que é a peça mais pop do festival, se quisermos. Tem música Patti Smith, David Bowie, mas pelo meio há toda uma série de estreias, desde o projeto inusitado dos Mão Morta com a Inês Jaque, à questão do Jonas Zilander, que é uma peça hiper surrealista, ao festival, um festival que provoca, no fundo, uma necessidade de escolhas. É um cartaz muito completo e, portanto, há uma série de possibilidades a descobrir neste festival. E este espetáculo surge na continuação dessa pesquisa. Interessa-me procurar como é que, de repente, retirando as palavras, nós conseguimos manter uma matéria poética e que pode ser coreográfica e que pode questionar, levantar outro questionamento e pode também pôr o público como elemento ativo na própria construção da ficção, porque cada um é que constrói a sua própria narrativa. E isso surge desta minha vontade de questionar exatamente de onde é que nascem as ideias. Na Gaivota isso já estava lá muito subtilmente, porque existe uma peça dentro de uma peça. Aqui essa ideia é levada muito mais profundamente ou aprofundada neste desenvolvimento de perceber como é que vão surgindo as personagens e como é que elas nos invadem. Às vezes nós deixamos-las de fora, nós, autores, as deixamos de fora ou as convocamos para o próprio espetáculo. Como é que há ideias que por vezes não permanecem no espetáculo. Passamos de 9 para 11 espetáculos, 2 espetáculos para a infância e para as famílias, que é uma novidade nesta edição. E obviamente mantivemos todas as atividades paralelas de formação, de relação com as escolas. É por isso uma edição que desafia o público a um nível nunca antes tido dentro deste festival, mas pensamos que chegada esta 9ª edição era um momento de o fazer. Portanto, é uma edição de extrema cumplicidade com os artistas. Este ano tem um sabor muito especial, porque este ano sou coreógrafo em destaque e para além de abrir o festival com este espetáculo, tenho a possibilidade de fazer a remontagem de um outro espetáculo de 2011, que é o Fuga Sem Fim, que é um trabalho que fala sobre a ideia de fuga constante, estarmos a fugir das mais variadas coisas, seja de nós mesmos ou dos outros, ou seja, uma fuga exterior ou uma fuga interior. E é um trabalho que tem a particularidade de comunicar diretamente com as imagens do fotógrafo João Paulo Serafim, e em que se está constantemente a criar simulacros de fuga ou ideia de simulacros de fuga diferentes. Vítor Hugo Pontes prolonga nesta criação o trabalho laboratorial de procura de uma nova linguagem artística situada algures entre a palavra e o movimento. Os personagens têm isso tudo, mas têm acima de tudo uma qualidade física que é como se estivessem a ser manipulados por alguém. Eles estão extremamente exagerados. Têm uma fisicalidade muito própria e codificada, quase hiperexpressiva. Há um expressionismo exagerado na própria fisicalidade, exatamente como se eles estivessem à procura do corpo ideal para fazer aquele personagem. Ele ainda não está construído e eles estão constantemente a procurar qual a melhor forma de o expressar, seja através da máscara, da cara, do rosto, destas faces que eles vão mudando constantemente de expressão, numa procura de uma expressão mais correta para transmitir aquilo que eles querem dizer, que é a sua própria história. Sendo que cada um depois tem pressupostos muito diferentes, cada um chega aqui, uns querem reconstruir a história, outros querem fazer a história como foi, outros querem tentar acrescentar uns capítulos novos porque não aconteceu e eles gostavam que tivesse acontecido dessa forma. Portanto, as 6 personagens também chegam aqui com intuitos muito diferentes e é exatamente esse reescrever, como se fosse possível reescrevermos também uma história ou acrescentarmos coisas diferentes ou novas camadas ou novos olhares à própria história. A primeira estreia absoluta do Guidance acontece esta quinta-feira pelas 21h30 no Centro Cultural Vila Flor.